Pera. Antes desse vídeo começar, eu quero falar sobre o Simplescast, no qual eu e um colega meu vamos falar de forma simples sobre política, religião, história, filosofia, entre outros. Sempre trazendo um convidado diferente. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Vai no primeiro link da descrição e lá vai ter todas as informações de como você pode me ajudar a criar este projeto. Cara, eu posso até não concordar totalmente de forma teológica com Enéas, apesar que há quem diga que ele foi o melhor presidente que o Brasil não teve. Mas uma coisa eu não posso negar: no Brasil, direita e esquerda são faces da mesma moeda. Tô gripado, então minha voz deve estar um pouco zoada. Esqueci de ligar a luz. Caramba. E esse vídeo vai ser sobre uma teoria de Jean-Pierre, a teoria da ferradura. Na verdade diz que a extrema esquerda e a extrema direita, na verdade elas não são opostos, são conectados. Só que eu quero adaptar ela para o contexto brasileiro, porque você não pode aplicar essa teoria para qualquer lugar. Mas no Brasil ela se encaixa incrivelmente bem, claro que um pouco de adaptação, mas faz sentido. E eu quero reformular essa teoria, principalmente porque agora a gente vai para o segundo turno entre o Bolsonaro e o Lula. Eu não sei dizer se no início da República era assim, mas hoje em dia isso é muito mais evidente e chega a ser desconfortável. Não pelo fato desse desastre do nosso cenário político, mas para ver como pessoas estão cegas diante disso. E como não quero me estender muito na história, vou focar só no Lula e no Bolsonaro, que sinceramente acho que é a pior briga política que eu já vi. E olha que, já teve Lula Alckmin, Lula Aécio, FHC, até Haddad e Bolsonaro. Porque essa briga, ela se constitui da seguinte forma: é uma briga para saber quem é que vai ficar com o Centrão. E é engraçado isso, porque não é difícil você encontrar eles falando mal do Centrão, mas os dois são assim. Então veja, mesmo que o Lula e o Bolsonaro pareçam ser opostos, eles chegam a um denominador comum. Assim como tem o Lula aqui nessa ponta da ferradura e o Bolsonaro nessa outra, quando eles se conectam, eles chegam no Centrão. E não é fácil você comprar o Centrão. Lula já fez isso, Bolsonaro também já fez isso. Um pelo mensalão, outro pelo orçamento secreto, que na real eles não são tão diferentes assim. E ainda assim, quem vai dominar o poder vai ser o Centrão. E cara, era pra ser um período na qual o Centrão ia acabar. Pelo menos era pra acabar. Porque o discurso do Bolsonaro era totalmente anti-Centrão. E hoje o Centrão tá mais forte do que nunca, cara. Eu realmente tinha expectativa no legislativo desse ano. Mas como o Bolsonaro se juntou ao Centrão, cara, o Centrão cresceu ainda mais. E não adianta falar: o Bolsonaro ele tinha que se juntar com o Centrão, ele tem que negociar com as partes, não sei o que. Cara, não. Se você é um cara que apresenta de boa índole, você não tem que ir lá falar com a máfia. Principalmente o cara que é capitão do exército, tá ligado? Fica até sem nexo, cara. Então se você não luta contra as ideias desse pessoal aí que é puramente corrupção, cara, eles só vão acabar crescendo. O mal só vai crescer. E se você se juntar com eles ainda, mano, aí o bagulho fica ainda mais tenebroso. Cara, eu entenderia o Bolsonaro não ter feito as reformas que ele prometeu se ele não tivesse esse apoio do Centrão. Mas, cara, ele indicou o Arthur Lira, um cara do Centrão, como presidente da Câmara, e o cara ganhou. O ministro da Casa Civil, no maior ministério, mais importante que tem, o Ciro Nogueira, fala que é do Centrão. Apesar que ele é petista, ele fala que é do Centrão. Então, cara, cadê? Então, qual é a verdadeira briga? Porque o PT vai se juntar com o Centrão de qualquer forma. Então, se o PT tá se juntando com o Centrão, você não devia brigar com o Centrão também? O que tá sendo lutado nessas eleições? Eu não tô entendendo. Porque a verdade é que a luta não é contra a esquerda e contra a direita. É uma fantasia isso tudo. Um teatro que tá na nossa cara. Porque quem é a maioria no Congresso, quem governa de verdade o Brasil, é o Centrão. Mas aí, quem é que tá lutando contra eles? Porque, pelo que eu tô vendo, os dois vão se juntar com o Centrão. A verdade é que esse ano era pra ser um ano diferente. Era pra ser um legislativo novo, cara. Um legislativo realmente competente. Só que foi tudo por água abaixo. E sendo sincero, também não é culpa só do Bolsonaro. Claro que ele podia ter feito muito mais, ou ele podia só ter cumprido com as palavras que ele disse. Mas a gente também tem uma parcela de culpa nisso. Pelo menos se você que tá me assistindo for liberal ou libertário, talvez até conservador, a gente podia ter feito mais. E o que eu vou falar agora é o motivo do porquê eu odeio esses grupinhos, essas panelinhas liberais. Se dizem liberais, pelo menos. Tipo o MBL, o JL, apesar que eu faço parte. O Novo, Livres e por aí vai. Esse tanto de panelinha, na verdade, ele só acaba distanciando a gente. A gente acaba brigando por coisa besta, cara. O que
não era pra acontecer. Não era pra gente estar lutando um contra os outros, cara. Mas era pra ser nós contra eles. Não é Lula versus Bolsonaro. Não é o bem contra o mal. Não é a bondade versus a maldade. Tá sendo usado muito esse discurso hoje em dia, né? Ah, é a luta do bem contra o mal. Não, cara, é nós contra eles. É a luta do cidadão contra essa velha política. E sempre foi assim. Sempre foi o trabalhador, o pobre, o brasileiro. Eu não tô querendo fazer um discurso de esquerda, mas de fato é o trabalhador contra essa elite política que temos. Bolsonaro tá há mais de 16 anos. Ele tá desde 91 no poder. Me fala 10 grandes feitos dele. Uma guerra, cara, que pode ser mais velho que o seu avô, porque é uma coisa assim que tá na raiz do republicanismo. Então pouco importa se é PT, PCdoB, republicanos, PL, porque no final disso tudo vai levar sempre para o mesmo lugar. E como que eles vão tentar encobrir isso? Um populismo. O Lula tem um discurso que criou o Bolsa Família, apesar que a verdadeira origem do Bolsa Família não foi do Lula. O Bolsonaro argumenta que tem o Auxílio Brasil, porque se não tiver alguma coisa relacionada ao Brasil no nome, não é patriota. E agora vai ter um rombo gigantesco nos cofres públicos por causa dessa PEC kamikaze. Só pro infeliz se reeleger e a turminha dele do Centrão. Cara, é o que aconteceu. O PT e os bolsonaristas, cara, concordaram com mais de 500 projetos juntos. E, cara, eu não vou cansar de falar sobre o legislativo, porque é aquela máfia desgraçada que governa o país. Então não importa se vai ser o Lula, se vai ser o Bolsonaro, se vai ser o raio que o parta. Enquanto ainda tiver a jossa do Centrão, o país não vai mudar. Lula se uniu ao Centrão, Bolsonaro se uniu ao Centrão e olha a merda que a gente tá. Não é uma política de 2, 3, 4 anos. Não, é uma política de décadas, cara. E você tem o quê? O Eduardo Cunha e o Valdemar Costa Neto, que foram presos e agora tá com o Bolsonaro. O Alckmin, o cara que o Lula chamou de nazista, agora tá prometendo picanha pro pobre. Sendo que foi o Alckmin que acabou com as merendas de São Paulo. Ciro Nogueira, o braço direito do Lula, tá com quem agora? Ah, mas isso não tem nada a ver, então continua se lascando, velho. Prova pra mim que o bolsopetismo não é real, que os dois não são a mesma coisa, que não estão ligados no mesmo ponto. Escreve no comentário ou manda uma DM, não sei, mas prova pra mim. Que é que você me mostra que os dois não são duas pontas de uma mesma ferradura ou as duas faces da mesma moeda. Essa é a política do Brasil, e se a gente não tiver a união e discernimento pra enfrentar isso, cara, não sei o que vai ser. Enquanto a gente tá separado, os caras só tá crescendo mais. O Kim Kataguiri não vai conseguir resolver as coisas sozinho. Ele pode fazer uma coisinha ou outra, mas, cara, mesmo se ele for o melhor deputado que tiver, cara, ele não vai conseguir mudar o Brasil. Muito menos derrubar essa máfia, essa corja que tá lá. Então todos esses grupinhos, o JL, MPL, Livres, Novo, não sei mais o que, cara, se não se unirem, se não tiver um acordo entre essas partes, a gente não vai pra frente. Então pouco importa se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro, porque a corrupção vai continuar. O Centrão vai continuar lá. É o Centrão que vai governar o país. Dá pra ter uma par de cara preso aí e, mano, tá todo mundo solto e sendo eleito. Então, cara, não vai ser o Lula que vai transformar o Brasil na Venezuela, não vai ser o Bolsonaro que vai transformar o Brasil numa ditadura militar. Nosso Centrão ainda vai continuar se aproveitando do povo brasileiro, e enquanto a gente não estiver junto, ainda mais vamos perder essa guerra. E uma guerra na qual o Brasil, cara, era pra ser um dos melhores países da América. Mas se a gente ainda continuar a deixar essa máfia crescer, a gente não vai poder fazer nada. O vídeo de hoje foi isso. Beijinhos e tchau, tchau.